Bom, ao longo da semana nós estamos recebendo candidatos ao governo do estado, ao Senado, ao cargo de presidente ou até mesmo vice-presidente, e a gente está apresentando essas pessoas aqui, trocando ideia, descobrindo um pouco mais, né, dos objetivos desses brasileiros, né, com essa expectativa em relação à eleição de 2022, ou melhor, assumindo o poder em 2023. E hoje nós temos um convidado importante. Eu gostaria de acertar o relógio com toda a rede. São 10 horas e 24 minutos. Em fevereiro, antes mesmo da guerra, esse deputado, ele é um deputado federal. Ele falou o seguinte, abre aspas, não acreditamos que, em virtude do ano eleitoral, a aprovação de reformas estruturantes deva desacelerar. Pelo contrário, elas devem se tornar centro de debate para que a população saiba quem defende as reformas do Brasil. E ele ainda continuou dizendo o seguinte, a gente precisa aprovar ainda em 2022 a reforma tributária e a administrativa e o ajuste fiscal, fecha aspas. Quem falou isso foi o deputado federal Thiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais. Ele foi anunciado como pré-candidato à vice-presidência da República. A corrida ao Planalto é encabeçada pelo Felipe Dávila e agora Mitrô completa a chapa. O deputado está conosco hoje aqui. Deputado, muito boa noite, obrigado pela gentileza de participar com a gente aqui na Jovem Pan. Bom, quando o senhor falou isso lá em fevereiro, o senhor tinha noção de que ia encontrar tanta dificuldade para a gente discutir os problemas do Brasil e fazer a diferença na vida das pessoas no momento de pós-pandemia? Nós ainda não tínhamos a informação da guerra quando o senhor falou isso. Mesmo sendo ano eleitoral, o senhor realmente tinha a certeza que nós conseguiríamos discutir esses problemas? Bom, boa noite, William. Boa noite, Fabi. Prazer estar aqui novamente na Jovem Pan, conversando com vocês e com os ouvintes. Olha, William, a minha expectativa lá em fevereiro é a mesma expectativa que eu tinha ao longo desses últimos 3 anos e meio, que o Congresso pudesse se debruçar de fato em torno daquelas reformas que o Brasil precisa. A gente se debruçou durante 6 meses na reforma da Previdência e durante os 3 anos seguintes a gente esqueceu que o Brasil está longe de ter aprovado todas as reformas que precisa. Então, minha expectativa era que, de fato, né, por pronunciamentos que a gente via dos presidentes das casas legislativas, Senado, Câmara, e até por alguns ministros do presidente Bolsonaro, que 2022 pudesse ser um ano em que nos dedicaríamos a essas reformas. Infelizmente, apesar de nossos esforços, essas não foram ali as prioridades das lideranças do Congresso Nacional e tampouco do presidente da República. É claro que podemos aqui argumentar que a guerra na Ucrânia alterou bastante o cenário, mas nesse cenário de dificuldade externa é que essas reformas são ainda mais importantes, porque a gente precisa reforçar o compromisso do Brasil com a sustentabilidade financeira do país no médio e longo prazo e com a facilitação de negócios, de empreendimentos e de investimentos no país. Nós fizemos o contrário. E ontem isso ficou claro com a votação da PEC Kamikaze no Senado. O Brasil tem ido na linha oposta ao que se espera de um país que queira receber investimentos externos e que queira demonstrar o mínimo de estabilidade para o mundo para poder vencer essas adversidades externas à frente aí de outros países. Infelizmente, a gente continua indo na linha oposta. Mas o senhor é contra o aumento do Auxílio Brasil? Eu sou contra, William, a gente, há 2 meses e meio da eleição, ferir completamente o que a Constituição prevê em relação à nossa legislação eleitoral. E também sou contra, novamente, a furarmos o teto de gastos. A gente começou com essa história de furar o teto de gastos na PEC dos precatórios no ano passado, com a justificativa de que precisaria ali abrir um espaço fiscal para o aumento do Auxílio Brasil. O que a gente viu é que o aumento do Auxílio Brasil utilizou somente uma parcela ínfima desse espaço fiscal que foi aberto. E a maior parte desse espaço foi ocupada com as emendas secretas, o orçamento secreto, as emendas de relator. E, novamente, agora a gente está vendo essa justificativa de ampliação de programa social ser utilizada para, na verdade, adotar políticas completamente eleitoreiras que ferem uma das principais regras fiscais que o Brasil adotou nos últimos anos
e que novamente está sendo colocado aí o interesse político acima do interesse da população, com esse verniz de estar beneficiando os mais pobres. Os mais pobres vão ser aqueles que vão continuar sendo impactados pela inflação que vai ser gerada com um novo furo no teto de gastos em valores acima de 40 bilhões de reais. Os mais pobres podem até alguns terem aí acesso a um benefício de curto prazo, mas logo, logo, esse benefício vai perder todo o seu valor porque a inflação vai comer esse aumento que está sendo destinado nesse momento, caso a PEC seja aprovada na Câmara. Então, é preciso ter responsabilidade, seguir as normas constitucionais em relação às eleições e enfrentar os problemas de frente, com reformas estruturantes e não com medidas de curto prazo. Deputado, quando o Novo chegou a ser apontado como um partido que acabou elegendo uma elite, né, filhos de empresários ou pessoas ligadas a empresários ou ao setor privado, como CEOs. O senhor está dentro dessa categoria e como o senhor vê essa classificação? Olha, eu sou filho de funcionários públicos aposentados, né? Estudei em um bom colégio em Belo Horizonte, mas sem privilégio algum, sem nenhuma regalia. Sou alguém que estava seguindo uma carreira no setor privado, mas há 5 anos atrás me vi numa situação de querer fazer algo a mais pelo Brasil do que simplesmente ficar aquela indignação de rede social. A gente vive um cenário hoje em que ou a população se importa mais com política ou vai continuar à mercê daqueles políticos de sempre que se utilizam dos recursos que são aí tomados do cidadão através dos impostos para beneficiar a si próprios. E é o que a gente tem visto, especialmente ao longo desse último ano, 1 ano e meio, com bilhões de reais de orçamento secreto, 5 bilhões de fundão eleitoral, medidas eleitoreiras às vésperas de eleição. O Partido Novo é o partido que defende a maioria silenciosa. A maioria silenciosa é aquela que não está fazendo piquete todos os dias no Congresso em busca de benefício para suas categorias, é aquela que não tem capacidade de levantar hashtag em rede social, porque está trabalhando, está empreendendo, está lutando ali para ter o pão de cada dia. E que é prejudicado por essas medidas que, novamente, ficam olhando só o curto prazo em detrimento do longo prazo. Então, é para isso que o Partido Novo surgiu há quase 10 anos atrás e que vem demonstrando, tanto no governo de Minas, na prefeitura de Joinville e nos nossos diversos mandatos no Legislativo, que é o partido que está mais a favor da população que mais precisa. Basta ver os exemplos que nós temos tido no Executivo. Em Joinville, onde o nosso prefeito foi eleito e assumiu o mandato no ano passado, ele fez em poucos meses o maior processo de regularização fundiária que a cidade já viu, dando títulos de propriedade das suas próprias casas a justamente a população mais pobre. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema tem feito o maior investimento na educação, na saúde, na segurança pública que o Estado já teve, num cenário de calamidade fiscal deixado pelo governo anterior, e voltou a conseguir pagar os servidores públicos em dia, que era algo que não se fazia há mais de 5 anos no Estado. Então, a população que mais precisa é aquela que tem sido atendida pelas políticas do Partido Novo, que nós queremos agora levar para Brasília no comando do Executivo. Tiago, o que eu faço quando a gente traz um convidado? Eu estou agindo como um eleitor brasileiro. Eu pego o seu nome, coloco aqui e vou procurar informações sobre a sua vida profissional, né, o que o senhor fez no Congresso, né, qual é a sua postura em relação à política. E aí o senhor é formado em administração de empresas, né? Hoje o senhor está com quantos anos? São 35 anos, velho. 35 anos. O senhor ficou 6 anos na Fundação Estudar, que é a entidade com foco em educação criada pelo Jorge Paulo Lemann, o dono da Ambev, não é isso? Um dos sócios da Ambev, exato. Isso, de outros dos homens mais ricos do Brasil. O senhor foi CEO dessa entidade em 2015 e 2017, quando o senhor vai para o pleito de 2018. Exatamente. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor é CEO de uma, eu não sei, eu vou lhe fazer a pergunta como o brasileiro que está pesquisando. O senhor larga o setor privado, hoje, financeiramente, é melhor para o senhor como deputado do que era como CEO? O senhor abre mão de uma carreira de CEO para se tornar um político? Financeiramente, isso o senhor colocou na balança ou não?
Certamente a questão financeira não foi algo que coloquei na balança. O que eu coloquei na balança foi esse sentimento de propósito de querer contribuir com o Brasil. Obviamente, o salário de um deputado é um salário muito acima da média da população brasileira. E exatamente por isso que, uma vez no Congresso, abri mão de todos os privilégios que os demais deputados têm e usam. Ao contrário dos outros 500 deputados, que do Partido Novo todos fazem isso, eu não recebi auxílio mudança, não recebo auxílio moradia, não moro em apartamento funcional, sou responsável ali pelos meus gastos de moradia em Brasília, sou hoje o deputado mais econômico de todos os 503 do Congresso, porque eu acredito que o salário de deputado é suficiente para que eu possa aí manter esse custo de vida, mesmo tendo que manter 2 casas, uma em BH, outra em Brasília. Isso é parte da minha responsabilidade por estar aí recebendo um salário mais do que suficiente para me manter em Belo Horizonte e em Brasília. Mas certamente poderia no setor privado ter eventualmente aí oportunidades melhores, mas o que me move hoje está longe de ser uma perspectiva financeira. O que me move hoje é a perspectiva de poder contribuir realmente com o país. E por isso decidi me candidatar em 2018 e estou agora disposto também a permanecer na política em um novo desafio. São 10 horas e 35 minutos. Deputado, agora eu passo a palavra para a comentarista PAN, Fabiana Barroso, que está de forma remota. Fabi. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Eu gostaria até de tirar uma dúvida que eu fiquei na sua fala. Você apontou o governo Zema, dizendo que ele combateu uma guerra fiscal. Creio que realmente o Zema deve ter feito aquele movimento de enxugar as contas públicas, porque realmente temos muita gordura para queimar nesse sentido, isso é real, mas ele recebeu também ajuda do governo federal, justamente vindo aí de uma pandemia, de algo emergencial. Quando o senhor fala que é ano eleitoral, mas como que a população, eu sei que você é um liberal clássico, mas como que a população iria esperar, porque essa questão, esses que estão precisando desse auxílio, por ser uma questão ou não eleitoral, sendo que só na votação do Senado nós tivemos só um voto contrário a isso, que foi até o do senador de São Paulo. Mas a gente vê aí que todos os partidos de todas as mais diversas vertentes fizeram a opção de melhorar a vida da população de uma forma geral e emergencialmente, porque é só até dia 31 de janeiro. Então, eu gostaria de entender isso melhor em relação também ao governo Zema. Fabíola, nenhum senador do Partido Novo votou a favor dessa PEC. Eu tenho certeza que os 71 senadores que votaram a favor não descobriram no dia de ontem a guerra da Ucrânia que está causando essa alta no valor dos combustíveis. Então, por que somente aí 5 meses depois do início dessa guerra e da alta do valor dos combustíveis, eles resolveram tomar essa medida? O que a gente está vendo é que foi motivado por uma queda na popularidade do presidente. Vocês mesmos mostraram agora, a pesquisa da Datafolha em São Paulo, que o presidente alcança incríveis 49% de rejeição no estado de São Paulo, uma rejeição que tende a ser maior em vários outros estados do Brasil. E não foi ontem, quando essa PEC foi votada, que o governo também descobriu a alta dos combustíveis. E o que a gente vê é que, desde que essa crise começou, as medidas que estão sendo propostas pelo governo são todas medidas populistas. Nenhuma medida estrutural em relação ao setor de óleo e gás está sendo tomada. A gente não viu nenhuma medida aí para abrir o mercado de óleo e gás, a gente não viu nenhuma medida para poder dar confiança para os investidores internacionais não retirarem os seus recursos do Brasil, os seus investimentos do Brasil, que é o que ocasiona a alta do dólar. E a alta do dólar é o que ocasiona também a alta do combustível. O que a gente viu foi o contrário. Com a aprovação dessa PEC ontem no Senado, o dólar hoje ultrapassou novamente a barreira dos R$ 5,23. E ao ultrapassar a barreira de R$ 5,23, o combustível vai aumentar. Então, o que a gente precisa tomar como medidas aqui no Brasil, novamente, são medidas estruturantes que vão dar confiança para que os investidores estrangeiros possam, ao invés de retirar recursos do Brasil, como fizeram hoje, colocar mais recursos. Isso vai permitir com que o dólar abaixe, e com o dólar mais baixo, a gente vai ter condições aí de ter patamar de preço de combustíveis mais baixos. A população pode até achar
que durante esses 6 meses que essa medida vai vigorar, caso seja aprovada pela Câmara, que vai dar um alívio no bolso. Só que lá em janeiro do ano que vem, quando ela gastava R$100 para comprar determinada quantia ali de alimentos, determinada quantia de combustível, ela vai precisar de R$150 para comprar aquela mesma quantidade por conta da inflação. Então, adianta nós darmos mais dinheiro nominalmente para a população, quando o poder de compra da população vai cair por conta dessas medidas eleitoreiras? Eu acredito que não. O que a gente tem que garantir é que o preço do arroz com feijão na mesa, o preço ali do tanque cheio dos nossos motoboys, motofretistas e por aí vai, consigam, os tanques continuem cheios e a mesa continue ali posta. E isso não vai acontecer se a gente colocar mais dinheiro em circulação no mercado, só que isso ocasionar uma inflação que deturpe o valor desse dinheiro que foi colocado. É o que está acontecendo na Argentina agora. Teve uma declaração do Fernandes, que até virou meme na internet, vocês devem ter acompanhado, que quanto mais dinheiro eu coloco, mais os preços sobem. Isso é óbvio, né? Quanto mais dinheiro coloca na economia, mais inflação gera, né? Então, a gente está repetindo aqui no Brasil, infelizmente, a mesma coisa que Dilma Rousseff fez, que Alberto Fernandes faz, e que todos os presidentes populistas da Venezuela, né, Maduro, Chávez, sempre fizeram, e que faz com que se acabe o poder de compra da população. É preciso, na verdade, que os políticos, em véspera de eleição, tenham coragem de mostrar que essa medida é correta. E eu lamento muito que somente o senador Serra tenha tido essa coragem no dia de ontem. Tá, mas vamos lá. E aí, o que eu faço com a situação atual dessa população? Por exemplo, eu tenho 1 litro de leite, como eu falei ainda há pouco, a R$ 6,99, R$ 7,00, quase 8 em alguns lugares, o mesmo preço de um litro de gasolina. Como é que eu tiro essa população da pobreza de forma emergencial? Olha, a gente acredita, William, que a melhor política social que existe é o emprego. E a gente vê que o emprego no Brasil vem recuperando. Nós atingimos no último mês um patamar de empregabilidade que não se via desde 2015. Então, nós temos agora, no início de julho, uma parcela muito menor da população desempregada em relação ao que nós tínhamos no início do ano. Então, o Brasil está conseguindo ofertar para a população que está nessa condição, né, de dificuldade financeira, oportunidades de emprego. Para aquela população que ainda não consegue esses empregos, ela tem conseguido ter acesso ao programa que já existe, ao Auxílio Brasil, que foi implementado nesse último ano e que ela tem acesso, né? O que nós não podemos fazer é dar essa ilusão de que o aumento desses auxílios neste período agora vai dar mais condição de poder de compra para a população. Porque, novamente, você agora mencionou, né, preço do litro de leite, a gente vê a questão da gasolina e tantos outros insumos da cesta básica, né, da população brasileira que estão muito mais caros. Agora eu pergunto, é uma questão, não é tanto ovo ou galinha assim, está muito mais caro porque tem inflação. O que gera inflação é a falta de responsabilidade fiscal e o aumento da injeção artificial de recursos na economia. E isso vai gerar uma bola de neve, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais inflação, com mais dinheiro sendo jogado na economia, e aquela porção de dinheiro que a população tinha no bolso vai dar para comprar menos, né? Então, às vezes parece um pouco contrassenso, mas a gente deveria continuar no ritmo que nós estávamos, dando condições para que os empreendedores gerem mais empregos no Brasil. Essa condição de gerar mais emprego vem com estabilidade econômica, né, com a promoção de reformas estruturantes, que vai dar condições de que o investidor que preza pelo médio e longo prazo coloque mais dinheiro no país e com isso gere mais empregos. É esse o caminho, mas é um caminho que leva mais tempo. E os políticos, infelizmente, preocupados com a eleição do dia 2 de outubro, não querem esperar. Eles querem dar aquela falsa sensação para a população brasileira que estão fazendo alguma coisa por eles, quando essas medidas que estão sendo tomadas vão gerar o efeito inverso do que a população espera, que é, novamente, mais inflação, menos previsibilidade em relação à economia brasileira, e com isso tende aí a prejudicar a retomada do emprego que a gente está vivendo no Brasil. Mas, Tiago, o senhor tem que... Assim, eu acredito que a pessoa que hoje está comprando pé de galinha porque não consegue pagar R$40 num quilo de uma carne de segunda,
e está sem comida, sem mistura, sem proteína para colocar no prato, ela não quer saber disso. Ela, na verdade, quer o resultado para ela, que ela precisa de ajuda. O que nós temos de geração de emprego, nós temos, por exemplo, o emprego hoje, esse temporário, né, muito em função de férias, que também não garante que a pessoa vai ficar empregada. Então, assim, o senhor, na verdade, então, disse que isso é eleitoreiro, mas eu não vou socorrer essa população? Esses R$400, ele é suficiente para poder fazer com que essa pessoa coloque proteína para todos da sua família? Olha, William, o que é melhor para a população? Eu ter R$400 no bolso e a cesta básica custar 200, ou eu ter R$600 no bolso e a cesta básica custar 500? É melhor para a população eu ter R$400 no bolso e a cesta básica custar 200, porque aí ela só consome 50% da minha renda. Se eu tiver R$600 no bolso e a cesta básica custar 500, ela vai consumir uma proporção muito maior, né, do recurso que eu tenho do que no cenário anterior. O senhor então, consegue me ajudar? O senhor me ajuda a entender isso? Porque, por exemplo, a gente ainda não aplicou esse aumento e as coisas já subiram. A carne já está o dobro do preço do início da pandemia. A gasolina também, o leite também. Então, assim, o senhor está me dizendo, então, que com essa medida, que o senhor chama de eleitoreira, nós vamos aumentar e muito o valor das mercadorias? É isso? Nós vamos gerar inflação. Mais do que já está. Certamente. Mais do que já está. O que a gente deveria agora é tomar medidas que tenderiam a baixar o preço dos insumos. Obviamente, parte significativa da inflação que nós estamos vivendo é algo mundial. A gente vê inflação acontecendo em outros países do mundo também. Agora, o que a gente tem que fazer é tomar medidas para que o impacto dessa crise mundial seja menor no Brasil e não maior. Isso vai acontecer se a gente conseguir novamente, trazer mais investimentos para o Brasil, que vai fazer com que o preço do dólar diminua. Com o preço do dólar diminuindo, a gente vai ter os insumos, principalmente na área de combustíveis, diminuindo aqui no Brasil. Com esses insumos de combustíveis que são ali, né, pré-requisito para várias das cadeias de produção, o preço da carne que estava aumentando tende a diminuir. É essa a questão. É assim que funcionam os ciclos econômicos no Brasil, no mundo inteiro, né? E quando a gente coloca mais dinheiro na economia, esses preços não vão cair, esses preços vão aumentar. É o que a gente vê, qualquer escola aí de economia, qualquer estudo de case no mundo inteiro, do que está acontecendo agora, do que aconteceu em qualquer década passada, vão ver esses choques inflacionários causados pela injeção de recurso artificialmente na economia, que é o que está sendo causado agora, né? Então, a gente precisa justamente frear esse choque inflacionário que está tendo por conta da crise externa e não amplificar esse choque. E como que a gente freia esse choque? Dando ali mais credibilidade para a condução da política econômica brasileira. Como que a gente dá mais credibilidade para a condução da política econômica brasileira? Não tomando essas medidas eleitoreiras, mesmo alguns senadores que votaram a favor dessa PEC ontem, pelo medo da repercussão de um voto negativo, criticaram a forma como essa PEC foi conduzida. Você vê que muitos ali votaram sim, mas bastante com vergonha desse voto sim. Aquele voto ali meio, vou votar sim porque está todo mundo indo, né, nesse caminho, vai ser mais difícil explicar, então é mais fácil eu ir no sim, né? Quando, na verdade, tinham consciência dos efeitos perversos dessa medida populista e também tinham consciência que o processo foi todo atropelado. A gente não pode mudar a Constituição brasileira de uma hora para outra para tomar uma medida de curto prazo, onde já se viu constitucionalizar todas essas questões, todos esses auxílios, auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, aumento do Vale Gás, aumento do auxílio emergencial, tudo isso na Constituição brasileira. A Constituição brasileira deveria ter ali linhas gerais de funcionamento do país e não esse nível de detalhamento. E volto aqui a menos de 100 dias da eleição. Por que isso não foi feito antes ali do período de 6 meses que prevém, que antecedem o pleito eleitoral, onde se pode tomar medidas assim? Por que isso está sendo feito só agora? A gente descobriu essa semana a inflação causada pela alta dos combustíveis por conta da guerra da Ucrânia, que começou lá em fevereiro? Eu tenho certeza que não. Essa medida, infelizmente, está sendo tomada e a gente sabe disso por conta, né, da forma como a questão está sendo discutida no Congresso, por uma pressão eleitoreira, pelo medo do presidente da República de perder a eleição e pelo medo dos outros partidos ou pela falta de coragem dos outros partidos de enfrentarem realmente esse viés eleitoreiro dessa medida. Fabi.
Deputado, eu estou bem confusa em algumas coisas aí, vou aproveitar e pedir então para o senhor explicar. O desemprego, ele causa inflação ou deflação? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, o senhor critica a demora do Congresso Nacional, porque aqui é o Congresso Nacional que tem que trabalhar projeto de emenda constitucional, querendo ou não, é a Constituição que nós temos, a gente tem que lidar com fatos. Então, foi proposta uma emenda de Constituição, uma proposta de emenda. Essa proposta de emenda, ela foi votada rapidamente, inclusive, porque foi o plano B. O plano A seria a redução do ICMS. O senhor está falando de mexer artificialmente. Quando a gente tem redução de imposto, eu sou tributarista, te garanto que existe também um ensejo bom na economia. Isso é fato consumado, inclusive, dos melhores economistas do mundo. A gente tem a mesma política sendo aplicada no mundo afora, justamente porque não se sabe quanto os preços vão reduzir. Em relação ao dólar também, deputado, eu acho um pouco assim, falta de realismo lidar com isso, porque a gente está vendo uma guerra real entre rublo e dólar. Então, assim, pedir à população brasileira aqui na ponta que espere que o Brasil seja um país com credenciais o bastante para atrair investimentos e a economia rodar, não é um tanto demais nesse ano que a gente está saindo de uma crise, que tivemos muitas dificuldades econômicas, e nós temos, aí se diz que não temos, mas uma contrapartida aqui, o ministro Saxida, por exemplo, colocou 3 refinarias para vender, o que significa menos Estado. Então, de certa forma, é preciso que todos trabalhem junto. Penso que foi assim que pensaram os senadores. Não crer que os 70 senadores que votaram, 71 que votaram ali, tenham votado, porque seriam até mais fácil para se contrapor ao presidente Bolsonaro, levantar a bandeira justamente do que o senhor está falando. O que acontece é que muitos levantaram essa bandeira, mas também por medo de não conseguirem ali fugir desse viés populista que o Brasil tem, e assistencialista que nós sempre temos também, acabaram optando pelo caminho mais fácil, não pelo caminho correto. A pergunta que eu faço, Fabiana, de ontem para hoje, o que aconteceu na guerra do rublo com o dólar, que fez com que o dólar aqui no Brasil subisse para R$ 5,23? Não teve uma grande alteração no cenário internacional de ontem para hoje que justificasse uma alta do dólar do patamar que nós tivemos hoje no Brasil. O que aconteceu de ontem para hoje foi uma medida interna aqui no país, que é novamente um furo no teto de gastos, o teto de gastos que é um dos fatores primordiais para o início da recuperação econômica que nós tivemos aqui no país a partir do governo Temer, e que está sendo pela segunda vez em menos de 6 meses dilapidado. Daqui a pouquinho o teto de gastos já não vai mais existir, porque a cada 6 meses a gente arranja uma justificativa para poder furá-lo. Há 6 meses atrás, como mencionei aqui, era a PEC dos precatórios, que também tinha toda uma justificativa bonita, com viés social, para se furar o teto de gastos, para aprovar a PEC dos precatórios. Mas qual que foi a destinação dos recursos oriundos do espaço fiscal que se abriu com a PEC dos precatórios? Emendas de relator. O aumento do Auxílio Brasil que foi feito com a abertura do espaço fiscal na PEC dos precatórios foi inferior ao que se abriu desse espaço fiscal para aumentar o repasse de emendas parlamentares para a base eleitoral do governo. Então, assim, a gente não faz o dever de casa. O que a gente precisa fazer é cortar gasto. Qual é a medida de corte de gastos que nós estamos tendo no governo que vai causar aí uma melhora do cenário fiscal? Nenhuma. Nós tivemos o anúncio da recolocação dessas 3 refinarias à venda na Petrobras essa semana, aplaudo novamente. Agora essas refinarias só estão sendo vendidas, colocadas novamente à venda agora, porque há pouco menos de 2 anos atrás, quando elas foram colocadas à venda pela primeira vez, ninguém quis comprar. E ninguém quer comprar uma refinaria no Brasil por conta justamente desse cenário de incerteza que nós vivemos aqui, e com esse cenário do excesso de Estado que nós temos aqui. Não adianta o Saxida, o Caio Paes de Andrade, que é alguém que eu respeito muito, que é o novo presidente da Petrobras, fazerem esse esforço quando o Bolsonaro vai para a televisão e diz que ele quer o oposto daquilo que os seus ministros, os seus secretários, o presidente das suas empresas estão falando.
Daqui a pouco o Bolsonaro pode ir para a televisão, ali para o cercadinho de novo e dizer que vai demitir novamente o presidente da Petrobras porque o preço do combustível aumentou por conta de um novo choque aí externo que teve. Foi o que aconteceu com os últimos 2, 3 presidentes da Petrobras. Nenhum presidente da Petrobras tem tido tranquilidade para conseguir fazer esse processo de desestatização da Petrobras que é tão necessário, porque tem no Palácio do Planalto alguém ali que tripudia dos planos de desestatização da Petrobras a cada oportunidade que tem. Então, novamente, assim, aplaudo que essas refinarias estejam novamente à venda, aplaudo que o Saxida tenha feito, no primeiro dia dele como ministro de Minas e Energia, um discurso defendendo a privatização da Petrobras, mas convenhamos, esse governo já está há 3 anos e meio no poder e o máximo que conseguiu se desfazer, e olha lá, foi de uma empresa de chip de boi. Tiago, eu vou pedir uma gentileza ao senhor, o seu microfone está entre o pescoço e a gola da camisa, só puxar um pouquinho ele para frente, isso, porque ele está, às vezes ele falha um pouquinho e acaba abafando a sua voz. Ainda sobre esse tema de economia, só a observação, eu gostaria que o senhor analisasse então a fala do Paulo Guedes essa semana sobre o crescimento do Brasil, desse ciclo de crescimento. Ele fala que, na verdade, ele vê o exterior com inflação em alta, com recessão, mas no Brasil a gente já está numa outra fase, uma fase de crescimento. Então, isso é fantasia do ministro da Economia? Olha, eu acho que o ministro Paulo Guedes é alguém que sempre demonstra muito otimismo, mas cujas previsões nem sempre acabam acontecendo. A gente tem inúmeras frases e previsões do ministro nesses últimos 2, 3 anos que infelizmente não aconteceram. A começar, ficando aqui no assunto das privatizações, acho que já completam 2 anos que ele disse que em 90 dias nós teríamos 4 grandes privatizações no Brasil. Recuperação em V da economia prometida, até agora, nós ainda também não vimos. Acredito ali nas boas intenções do ministro Paulo Guedes, acredito ali que ele sabe o que tem que ser feito, mas, infelizmente, ele tem tido um governo completamente adverso e não tem tido, a meu ver, ali a capacidade de vencer as adversidades dentro do próprio governo e não ceder a pressões que existem com bastante frequência, como essa pressão que nós vimos nesta semana. Então, ele está no papel dele de ministro da Economia de buscar atrair essa confiança do mercado, mas, infelizmente, o que a gente viu nesses últimos 2 anos é que o ministro Guedes não tem sido a voz que sai vencedora dentro do governo. Fabi? Deputado, então você não está considerando esse cenário aí de 3 anos e meio, a pandemia, coisas que mudaram completamente a rota, inclusive, da economia. Quando o senhor fala que não houve privatização, o senhor está lembrado que o Congresso Nacional que o senhor faz parte acaba judicializando tudo. Então, assim, uma coisa a gente falar de coisas hipotéticas, outra coisa a gente falar de coisas reais. E eu não estou nem falando aqui do presidente, eu estou falando do próprio Congresso Nacional que o senhor trabalha e pretende aí chegar a vice como aí no Poder Executivo. Então, como fazer se o Congresso Nacional não coopera de forma alguma e quando existe uma vitória importante econômica para o país, o que a gente vê é uma judicialização. Como controlar isso? Olha, Fabiana, primeiro você tem que fazer uma parceria com o Congresso que não seja somente em busca de proteção pessoal. O que a gente viu na forma como o presidente Bolsonaro conduziu a sua relação com o Congresso nesses últimos 3 anos e meio foi que o presidente só começou a dialogar com o Congresso quando viu ali como iminente prosperar um pedido de impeachment por conta da péssima forma com que o presidente reagiu à pandemia aqui no Brasil. E acabou indo atrás ali do Centrão, de cooptar o Centrão, não para aprovar reformas estruturantes. Se fosse essa a motivação, nós já teríamos tido a reforma administrativa aprovada, nós já teríamos tido a reforma tributária aprovada, nós já teríamos tido a nova versão da reforma trabalhista, que o governo vendia como a carteira de trabalho verde e amarela aprovada, e nada disso foi aprovado. É claro que o Congresso tem sua parcela de culpa, sim, e se você acompanha meu trabalho, vai ver que eu critico as medidas populistas do Congresso todos os dias, mas o fato é que o governo hoje controla a maior parte do Congresso. O governo, através das emendas de relator, tem ali cotidianamente despejado milhões de reais em recursos no Congresso.
Agora, quais são as motivações desse despejo de recursos? Impedir a CPI do MEC, como nós vimos agora no episódio da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, impedir, né, que denúncias contra o presidente sigam adiante. Então, é essa motivação da parceria do atual presidente com o Congresso. É proteção pessoal e impedir ali que a gente tenha o papel de fiscalização do Congresso sobre os números absurdos do governo prosperando. Se fosse um governo como o que nós queremos fazer com o Partido Novo a partir do ano que vem, que se importasse com os reais problemas do Brasil, primeiro, não seria um governo que precisaria se proteger do Congresso por conta de denúncias contra o presidente, contra a família do presidente, contra os seus ministros. A ética na condução da vida pública dentro de todos os membros do Partido Novo é primordial, tanto que nunca tivemos um escândalo ali de corrupção dentro do Partido Novo. E depois disso, é saber lidar com o Congresso com base em uma agenda. Quando foi que o presidente Bolsonaro foi até a televisão, foi até os canais e meios de comunicação que ele tem para defender uma agenda de país? Ele não faz isso, ele só fica preocupado em motocicletas, ele fica preocupado em pautas menores, ele nunca fez um discurso para defender a reforma administrativa que o seu governo enviou ainda em setembro de 2020. Não adianta a gente ter um presidente que não comanda as reformas estruturantes do país e que não senta com os líderes do Congresso Nacional para se aprovar isso. Eu sou líder do Partido Novo, o Partido Novo é o que mais defende essas reformas estruturantes. Nós nunca fomos ali procurados pelo governo para apoiar essas reformas. Na verdade, teve uma ocasião na votação da reforma administrativa na comissão especial, quando nós estávamos prestes a votar o texto que os deputados dos partidos da base do governo não apareceram, o governo cedeu as vagas ao Partido Novo, porque o Partido Novo teria a coragem de votar a favor da reforma. Então, dos nossos 8 deputados, 7 compuseram aquela comissão especial para poder aprovar a reforma administrativa na comissão, porque na hora de votar a reforma, a base do governo sumiu. Então, infelizmente, a gente não tem nenhum presidente que se articula dentro do Congresso para aprovar as reformas e nem um Congresso que faz isso também, de fato, de forma proativa. Então, nós precisamos mudar tanto a composição do Congresso, votando em candidatos que realmente defendam as reformas estruturantes, mas também, e talvez principalmente, colocando no Palácio do Planalto alguém realmente comprometido com o futuro do Brasil, que não tenha que usar a presidência para defender, para esconder o seu passado, e que tenha a coragem de encarar esses problemas de frente. Bom, vamos lá, Tiago. O seu Twitter ele vem com um questionamento sobre 2022, que casos como esse ainda acontecem. O que nós podemos fazer para reprimir isso? Olha, William, acho que o primeiro ponto é dando condições para que, quando esses casos acontecerem, essas denúncias sejam feitas de imediato. Empresas públicas e privadas têm que ter canais de escuta, de ouvidoria, onde as mulheres que eventualmente sofram assédio tenham condições e segurança de fazer essas denúncias sem correrem risco de retaliação, sem correrem risco ali, de perder um emprego por estarem denunciando eventuais assediadores. E esse caso é um caso que, pelos relatos, eu li o relato que, se não me engano, saiu na quarta-feira ou na terça-feira, pela primeira vez, no Jornal Metrópolis, e li ali e fiquei estarrecido com os inúmeros relatos que foram feitos por diferentes funcionários e já há algum tempo, e que já estavam ali sendo investigados pelo Ministério Público. Então, o primeiro ponto é esse, que a gente tenha os canais de escuta para que eventuais casos como esse possam ser encaminhados. O depois o caso é o que está acontecendo agora, dessas investigações realmente irem a fundo, e a gente punir esses eventuais assediadores. Esse caso do Pedro Guimarães ainda está sendo investigado, mas as denúncias são gravíssimas e, a meu ver, justificam a saída dele e daqueles outros vice-presidentes, diretores que estejam envolvidos nessa denúncia. Então, felizmente, nesse caso, ao contrário do que aconteceu outras vezes, a troca foi rápida, se colocou uma pessoa realmente competente, de confiança, dentro da Caixa Econômica, que é a Daniela Marques, alguém que nós acompanhamos o trabalho desde que ela chegou no Ministério da Economia em 2019 e que eu tenho certeza vai conseguir internamente na Caixa
dar condições para que a empresa não tenha mais que passar por uma situação como essa. Fabi? Deputado, vamos trazer só algumas informações. A Caixa Econômica Federal deu uma nota oficial que a ouvidoria já tinha um processo aberto em maio. Então, mesmo que tenha sido 31 de maio, já faz pelo menos um mês. Eu acho isso positivo até para as pessoas que estiverem sofrendo qualquer coisa desse tipo ainda na Caixa, que realmente procurem a ouvidoria. Eu me pergunto como gerentes locais e gerentes regionais que são concursadas teriam benefício de um assédio sexual. Não estou falando que é impossível, mas estou dizendo que dificulta, porque são concursadas, então tem um plano de carreira ali. Mas tudo isso tem que ser investigado e acho que o máximo que a gente tem que ter, por se tratar algo personalíssimo e de extrema dificuldade, porque se não for bem julgado e bem avaliado isso, pode trazer prejuízos para ambos os lados. Então, vamos primeiro esperar as investigações que, creio eu, estão sendo bem conduzidas. Agora, diante desses fatos todos, né, você acabou de fazer um elogio à Daniela Marques, eu também acompanho o trabalho dela, uma mulher extremamente competente, e a gente sabe que do mercado financeiro. O que eu vejo no Partido Novo, falando do seu partido, que existe uma grande dificuldade do Partido Novo se tornar algo mais próximo da população comum, da população geral. Muitos porque talvez nem entendam o que é economia e etc. Então não vejo força ainda nas ruas do Partido Novo. Como vocês pretendem diminuir essas diferenças e essa força popular, porque não se elege ninguém se não tiver uma força popular? Olha, Fabio, eu concordo que não se elege ninguém se não tiver apoio da população. Afinal de contas, é o voto da população que permite ali aos políticos terem mandatos. Mas nós já conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso em Minas Gerais, em 2018, onde o governador Romeu Zema foi eleito com 77% dos votos da população, e conseguimos fazer isso em Joinville, em 2020, onde o prefeito Adriano Silva e a vice Rejane foram eleitos, e hoje tem recorde histórico de aprovação da população, com 88% de aprovação. Hoje mesmo saiu uma pesquisa do Datafolha também, do governador Zema, mostrando que ele tem apenas 13% de rejeição no estado de Minas Gerais. Ele tem ali cerca de 50% dos mineiros que avaliam como ótimo e bom, e cerca, se eu não me engano, de 30% que avaliam o governo de Romeu Zema como governo regular, que somando esses dados do ótimo, bom e do regular, a gente chega aí a índices também bastante elevados. Então, o nosso ponto, como que a gente consegue chegar até a população, é mostrando trabalho, mostrando que a política liberal, a política de defender menos Estado, a política de defender reformas estruturantes, o ajuste fiscal, que é isso que o governador Romeu Zema fez. O governador Romeu Zema não produziu ali, não prometeu inúmeras obras de infraestrutura, não prometeu ali inúmeros auxílios, o que prometeu foi colocar a ordem na casa. E colocar a ordem na casa em Minas Gerais é o que permitiu com que o Estado atraísse investimentos. Já atraímos em Minas Gerais mais de 200 bilhões de reais de investimentos nesses 3 anos e meio, é mais de 10 vezes do que o governo anterior fez em todo o governo. Esses investimentos geram emprego, e esse emprego dá a possibilidade da população ter renda e ter o seu próprio sustento. Quando a população tem renda, tem o seu próprio sustento, e quando ela se sente mais segura e com acesso a serviços de saúde, serviços de educação, que foram setores em que o governo também investiu, ela fica satisfeita com o governador, ou com o prefeito, como é o caso nosso em Joinville. E é isso que nós temos visto nas pesquisas que chegam. Todas as pesquisas que saíram sobre as eleições de Minas Gerais de 2022 mostram vitória do Partido Novo em primeiro turno. Então, é mostrando trabalho e resultados para a população que a gente deixa claro que a política defendida pelo Partido Novo é uma política que auxilia a população mais carente, que dá condições que aqueles cidadãos de baixa renda tenham acesso a bons serviços públicos e que tenham acesso também a emprego e condições de empreender. Tiago, o Novo avalia essa possibilidade de ir ao STF com o avanço da PEC dos benefícios? É algo que nós estamos avaliando sim, porque novamente essa PEC fere os princípios constitucionais de respeito, especialmente naqueles pontos que tangem a questão eleitoral. Obviamente, a gente ainda precisa da aprovação dessa PEC na Câmara,
espero, né, e vamos trabalhar para que essa PEC seja impedida de ir adiante na votação da Câmara, mas sabemos as dificuldades que teremos e caso essa PEC avance e seja promulgada, nos restará avaliar essa possibilidade judicial de fato. Bom, o Novo fala em reforma tributária, combate à corrupção. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, que um presidente tenta esconder o seu passado. Eu não entendi bem essa fala. O senhor pode me ajudar? Claro, William. Nós temos hoje na presidência da República um presidente que usufruiu do Estado largamente em 28 anos, que nunca escondeu disso, que dizia que usava auxílio moradia, palavras dele, para comer gente, né? E que também tem inúmeros casos de rachadinha e de emprego de familiares, tanto no seu gabinete quanto no gabinete dos seus filhos. Casos esses que têm sido investigados aí por Ministério Público, que infelizmente tem sofrido inúmeros reveses na justiça, notadamente o caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro, assim como as denúncias e até as condenações de Lula foram anuladas pelo STF. A gente teve também denúncias e provas colhidas contra Flávio Bolsonaro que foram invalidadas por questões processuais na justiça. Então, o presidente Bolsonaro é alguém que tem um histórico largo. A gente lembra dos casos do Queiroz, a gente lembra dos casos da Val do Açaí, de empregar no seu gabinete funcionários fantasma, pessoas ali ligadas à família das suas ex-esposas. Então, é um presidente que tem uma larga história aí de utilizar os seus cargos públicos para beneficiar a si próprio, beneficiar a sua família através do emprego de cargos públicos de pessoas próximas e dessas denúncias de casos de rachadinha. Bom, nós temos aqui, Tiago, um ping-pong no finalzinho. O senhor topa participar? Claro, vamos lá. Vamos lá. Jair Bolsonaro. Um dos piores presidentes da história do Brasil. Lula. Igualmente, um dos piores e mais corruptos presidentes da história do Brasil. Alexandre de Moraes. Um ministro que está também transformando o STF em um balcão ali de vingança pessoal. Educação. Uma das prioridades do Brasil, que há muito tem sido deixado de lado e que está entre as prioridades do programa de governo do Partido Novo. Segurança Pública. Também uma das prioridades do Partido Novo e onde hoje é o estado mais seguro do Brasil, é justamente Minas Gerais, governado pelo nosso partido. Vice-presidente manda alguma coisa? O vice-presidente auxilia o presidente da República, naquilo que o presidente julgar necessário. Eu, sendo eleito vice-presidente da República, junto com o Felipe Dávila, estarei à disposição dele da forma que ele julgar que eu possa mais contribuir para o país. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Antes, porém, eu gostaria das conclusões da comentarista PAN, Fabiana Barroso. William, complicou, mas eu costumo não me preparar para isso e ser bem sincera. O que eu vejo é que o Partido Novo, ele se traduz, se traduziu de uma forma nova, se colocando como Partido Novo por gestão e pelo liberalismo. O que eu me incomodo não é com o senhor, é com o partido de uma forma geral, é que às vezes é difícil a gente adaptar à realidade. Então o partido fala bastante em gestão, investimento, números, mas às vezes falta essa questão que eu fiz, até formulei a pergunta, essa coisa de chegar próximo à população, porque a grande maioria da população do Brasil são de pessoas bem simples que ainda não compreendem muitas coisas que são colocadas. Então existe uma distância do que se é pregado do Novo até em relação à população. Mas, deputado, eu faço votos aí que o Novo venha com propostas positivas, que ele consiga se manter no processo político, é um desafio, e foi isso que eu acabo tendo conclusão, William. É difícil analisar assim, porque é um partido que, para mim, ele ainda não conseguiu se mostrar como se vendeu, que seria realmente um liberalismo clássico. E eu falo isso também até pelas pessoas que acabaram abandonando o projeto do partido inicialmente. Então, por enquanto, a gente precisa aguardar, porque o Novo realmente é novo. Assim como o senhor também é bem jovem. O deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais,
É ele que foi anunciado como pré-candidato à vice-presidência da República e estará ao lado de Felipe Dávila na corrida das eleições em 2022. Muito obrigado, Tiago, pela gentileza da entrevista. Tenha uma boa noite e um bom descanso. Eu que agradeço, William e Fabiana, pelo convite e convido aqui a Fabiana para ir a Minas Gerais, conversar com as pessoas simples do nosso estado, ir a Joinville, conversar com as pessoas que tiveram pela primeira vez direito à propriedade de suas casas, e você pode ter certeza que mostrando na prática a conversa que você terá com elas, como eu já fiz outras vezes, você vai poder ver ali o que é o efeito do Partido Novo na vida das pessoas, especialmente das mais simples. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, boa noite, bom descanso para o senhor.